mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Carlos. Bati. Galera, chegamos com mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Carlos Rafael, mais conhecido como Gordo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E hoje no vídeo nós vamos falar aí como pode ser a próxima temporada de The Flash. A quinta temporada pode nos trazer aí algumas coisas relacionadas ao futuro e também ao passado. Então, se você ainda não é inscrito, como eu falei, se inscreve e aproveita os comentários aqui embaixo. Deixa aqui nos comentários o que você acha que pode acontecer na próxima temporada. A gente já teve mais ou menos uma ideia das coisas que podem vir na próxima temporada devido a esse season finale. Então deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e a sua teoria. E agora, bora para o vídeo! Canal do Gordo! Ok, galera, como eu falei com vocês, nessa próxima temporada de The Flash, a quinta temporada pode trazer muita coisa interessante. Primeiro, no final da quarta temporada a gente viu aí duas coisas acontecendo. A primeira foi que a Nevasca era nevasca desde criança, ou seja, não foi o acelerador de partículas que deu os poderes para o Dr. Snow. Pode ser que tenham tido experimentos ou algo no passado dela e a família dela seja responsável por aquilo. Não sei se eles vão tratar isso na próxima temporada, mas talvez a gente veja algumas coisas, alguns episódios possam ser em volta disso para futuramente ter algo mais massivo, podemos dizer assim. Isso porque a gente tem aí algumas coisas que eu acho que fazem sentido e que a gente possa realmente explorar nessa próxima temporada. Para começar, uma coisa que é com certeza as consequências da Nora Allen ter salvado o mundo junto com o Barry. Isso aí pode impactar de forma drástica na linha do tempo, podemos dizer assim, porque uma coisa é certa, toda vez que tem a questão de o Barry ir para o passado e fazer alguma coisa lá, evitando que o futuro seja destruído ou qualquer coisa do tipo, acaba tendo consequências não muito boas. E isso foi o que aconteceu, porque a Nora Allen veio do futuro para intervir em algo do passado. Será que o Barry morreria na hora que ele tentasse destruir o satélite e ela impediu a morte do Barry? E isso aí pode causar algo no futuro? Então, a gente tem algumas coisas aí que podem ser bem exploradas. Porém, uma das coisas que eu acho engraçado é que assim, naquele momento em que a Iris estava falando com o Barry sobre ter um bebê, talvez ela ainda não soubesse que ela estivesse grávida. Ou talvez ela até estivesse grávida e não revelou pro Barry com a reação que ele teve. Porque ele teve uma reação tipo assim, nossa e tal, você tá grávida, tipo, não foi uma reação muito agradável, podemos dizer assim. Pode ser que ele gostou da ideia, mas a reação que ele teve de primeiro momento assim não foi muito favorável. Talvez ela tenha mantido um certo segredo em relação a isso. Então provavelmente a gente vai ver um pouco de explorar essa questão dela ter vindo do futuro, a relação dela ser filha do Barry e da Iris, por que ela não quis aparecer na frente da Iris. Uma das coisas que eu acredito que talvez o Barry realmente teria morrido naquela explosão daquele satélite, porque ela não teve uma preocupação de aparecer pro Barry, mas ela tinha medo de aparecer pra Iris, como a gente viu lá no momento em que ela estava entregando as fraldas pra Cecil, indicando que talvez no futuro somente a Iris estivesse viva ali em relação ao Barry, né? A Barry e a Iris, talvez ela estaria viva e o Barry não. E aí as consequências disso, ela foi lá, salvou o dia e agora o futuro pode ter sido alterado, ou seja, ela foi lá e cagou na linha do tempo. Então é bem possível que a gente veja um pouco mais sobre a questão do futuro. Talvez a gente tenha até mais cenas do Barry no futuro do que no presente, mas com certeza podemos esperar aí o retorno de personagens como o Flash Reverso. Sim,
Todo mundo já estava esperando que o Flash Reverso aparecesse, todo mundo estava ali naquela expectativa. Nessa temporada ele apareceu como o Flash Reverso da Terra X, né? Então assim, basicamente a gente pode imaginar que ele vem aparecer novamente, porque no finalzinho lá do crossover, meio que o Barry deixou ele embora, significando que em algum outro momento ele vai voltar para aterrorizar. Só que ainda não foi falado sobre quem vai ser o grande vilão da próxima temporada. Existem algumas ideias de quem seriam esses vilões, e talvez a questão desses vilões sejam relacionados à chuva de raio que teve da força da aceleração. Como vocês sabem, meio que The Flash ali estava em volta dos Novos 52. Só que depois que veio aí o Rebirth, foi revelado que os Novos 52, na verdade, não seria talvez um multiverso. Seria uma história criada pelo Watchman, né, envolvendo o Watchman. E talvez aquilo lá teria sido criado pelo Dr. Manhattan. E isso poderia impactar em todo o universo, nos quadrinhos. Então acabou que o Rebirth trouxe aí um pouco mais de histórias pra gente. E uma das histórias que o Rebirth trouxe foi exatamente a chuva de raios, aonde teve uma chuva de raios de força da aceleração, fazendo com que diversas pessoas fossem atingidas e existissem novos velocistas. Inclusive uma velocista que conseguia rastrear outros velocistas, e depois foi o momento que foi criado o Godspeed. Sim, o Godspeed foi criado nessa chuva de raios. E eu imagino que a gente possa ter aí um pouco disso na próxima temporada. Então talvez a quinta temporada seja a temporada aonde nós vamos ver o Godspeed aparecendo. Eu sei que muita gente já estava imaginando que poderia ter o Azul Cobalto ou outros personagens. Inclusive o maninho lá, o tio Pop lá do Popcorn Studio, fez um vídeo muito foda falando sobre a questão do Azul Cobalto. Se você ainda não conferiu esse vídeo, eu aconselho você ir lá no canal dele, dar uma conferida, porque tá muito bacana. O link tá aqui na descrição, dá uma conferida aí. E a questão do Azul Cobalto, eu não acho que seria o momento de introduzir o personagem agora, ou talvez até possa introduzir, mas eu acredito que nessa temporada o velocista que vai ser o grande vilão, o grande problema dessa temporada vai ser o Godspeed. E talvez eles devem mudar um pouco a história do Godspeed, porque para quem acompanha os quadrinhos sabe que o Godspeed era um amigo do Barry que acabou se tornando um velocista, e ele conseguiu atingir um nível de velocidade tão grande que ele acabou se tornando algo que ele pudesse criar, tipo um clone das sombras, tipo o remanescente do tempo, mas de uma forma um pouco mais concreta, podemos dizer assim. E ele era capaz de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então eu acredito muito na possibilidade dele ser o grande vilão dessa temporada. Existe também uma teoria aí falando que o grande vilão poderia ser alguém que tivesse relacionado à chuva de raios. Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, mas eu não sei se a gente teria um outro vilão que pudesse encaixar tão bem quanto o Godspeed. Então, na minha opinião, Godspeed vai ser o grande vilão e ele vai estar aí nessa próxima temporada. E aí, concorda comigo? Deixa aqui nos comentários se você concorda. Se não concordar, também deixa o porquê que você não concorda. Mas como eu falei, talvez a gente vai ver muito mais do futuro, talvez a gente vai ter o Godspeed como o grande vilão da temporada, e talvez a gente vai ter ali o Flash Reverso voltando. Provavelmente o Flash Reverso não vai ser um grande vilão, talvez ele apareça em 1 ou 2 episódios mais ou menos. Provavelmente a gente vai ver outros personagens aí, outros vilões aparecendo. Seria interessante se a gente tivesse alguns novos personagens, novos vilões aparecendo, porque, como vocês sabem, é interessante a gente ter outros personagens, porque podemos explorar um pouco mais dentro do universo das HQs. E claro, a questão de viagem no tempo. Essa temporada eu acho que vai ser bem focada nisso. E talvez, como eu falei,
a gente vai ver um pouquinho ali da história da Doutora Snow, do passado dela, possibilitando a gente ter algo a mais em relação a todos os meta-humanos. Porque até então, todos os vilões, todos os meta-humanos que apareceu em The Flash, eles foram criados através do acelerador de partículas ou a questão da força da aceleração. Então é bem possível que agora a gente veja alguns outros vilões sendo criados através da chuva de raios, ou também meta-humanos que são desde crianças ou já tenham poderes há muito mais tempo. Por quê? Como vocês sabem, na ideia real, o Barry ele teria ganhado os poderes dele e teria se tornado o Flash de qualquer forma, mesmo se não fosse o acelerador de partículas. No caso, o acelerador de partículas foi uma maneira de agilizar o processo que o Flash Reverso usou para tentar conseguir voltar para o seu tempo presente. Então a gente pode considerar assim que existam outros meta-humanos que não foram criados pela chuva de raio, e é bem capaz da gente ver eles aparecendo nessa próxima temporada. Na minha opinião, eu acho que é mais ou menos uma das coisas que pode acontecer. Posso estar enganado? Posso. Aqui é apenas uma especulação e uma teoria do que a gente pode ver daqui pra frente. Claro que a gente tá pegando alguns fatos e baseando em algo concreto, né? O que a gente viu até o momento e as coisas que aconteceram até esse momento da série, juntando aí as 4 temporadas. Então, é uma coisa que a gente pode imaginar e pode esperar que aconteça, mas não significa que vai acontecer. Pode ser que os roteiristas tenham uma ideia completamente diferente do que eles querem e as coisas não sejam como a gente imagina. Mas é aquele negócio, fica gravado aqui minha teoria. Quando a 5ª temporada chegar, a gente vai ver se eu acertei ou não, né? Então aproveita esse momento e comenta aqui embaixo o que você acha que pode acontecer, quais são as suas expectativas em relação a quais os vilões vão aparecer. Eu vou fazer talvez aí um vídeo com top 3 vilões ou 5 vilões que possam aparecer. Então se vocês quiserem esse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários e também deixa o like aí para saber que vocês apoiam o vídeo. E é nóis, ficamos por aqui. Bora para o salve. Um salve para o Biscoito, hashtag Tropa do Café. Um salve para o Elias Júnior. Um salve para o Christian Souza. E um salve para o Rogério MW. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram o seu like, que compartilharam esse vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!